Iniciando mais um dia de estudos e questões comentadas com o Quebra-Banca Questões. Pause o vídeo e responda. Ao final de cada questão trarei uma breve revisão sobre o conteúdo. Mas antes de começarmos, peço seu apoio. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e compartilhe para eu saber que você quer mais vídeos como esse. Agora sim, questão 1. Julgue o item a seguir, no que concerne a temáticas relacionadas à economia mundial e do Brasil. A desigualdade social e o baixo desenvolvimento econômico na América Latina são características que detêm pouca conexão com a colonização, exploração e escravização de africanos e indígenas. Certo ou errado? A afirmativa está errada. Revisão. A desigualdade social e o baixo desenvolvimento econômico na América Latina estão fortemente conectados com a história de colonização, exploração e escravização de africanos e indígenas. Durante o período colonial, as potências europeias impuseram sistemas econômicos e sociais que beneficiavam a metrópole em detrimento das colônias, utilizando a mão de obra escravizada de africanos e indígenas para a produção de riquezas que eram exportadas. Esses sistemas criaram profundas desigualdades sociais e estruturais que persistem até hoje. A herança colonial deixou um legado de concentração de terra, renda e poder, além de discriminação racial e exclusão social, que são fatores determinantes para os atuais níveis de desigualdade e desenvolvimento na região. Questão 2. Em relação à geografia da população, julgue o próximo item. Os migrantes brasileiros que se deslocam das regiões mais pobres para as regiões mais ricas do país sofrem o mesmo tipo de segregação que os indivíduos que migram de países menos desenvolvidos para países mais desenvolvidos. Certo ou errado? A afirmativa está certa. Revisão. Os migrantes brasileiros que se deslocam das regiões mais pobres para as regiões mais ricas do país frequentemente enfrentam tipos de segregação semelhantes aos indivíduos que migram de países menos desenvolvidos para países mais desenvolvidos. Ambos grupos podem enfrentar preconceito, discriminação, dificuldades de integração, barreiras no acesso a empregos de qualidade, moradia digna e serviços públicos adequados. Além disso, podem ser estigmatizados e marginalizados devido à sua origem, refletindo disparidades socioeconômicas e culturais que perpetuam a desigualdade. Questão 3. Julgue o item a seguir, no que concerne a temáticas relacionadas à economia mundial e do Brasil. O Brasil é um país rico tanto em recursos naturais e minerais quanto na disponibilidade de mão de obra, mas apresenta um dos maiores índices de desigualdade social do mundo. Certo ou errado? A afirmativa está certa. Revisão. O Brasil possui uma abundância de recursos naturais e minerais, além de uma grande disponibilidade de mão de obra. No entanto, apesar desses recursos, o país ainda enfrenta sérios problemas de desigualdade social. Essa desigualdade é evidenciada pela disparidade na distribuição de renda, acesso desigual à educação, saúde e serviços básicos entre diferentes segmentos da população. Essa desigualdade persistente é influenciada por uma série de fatores históricos, políticos, econômicos e sociais, incluindo a concentração de terras, a falta de políticas redistributivas eficazes e a exclusão de grupos marginalizados. Questão 4. Acerca da urbanização e metropolização, julgue o seguinte item. A população urbana brasileira cresceu de modo rápido e desestruturado, estando mal distribuída espacialmente, concentrada nas regiões metropolitanas. Certo ou errado? A afirmativa está certa. Revisão. O crescimento rápido e desestruturado da população urbana brasileira é uma realidade, com grande concentração em regiões metropolitanas. Esse fenômeno é resultado de diversos fatores, como migração interna, busca por oportunidades de emprego e melhores condições de vida, além do desenvolvimento econômico concentrado em certas áreas do país. A falta de planejamento urbano adequado contribui para a má distribuição espacial da população, levando a problemas como ocupação irregular do solo, déficit habitacional, congestionamentos, poluição e falta de acesso a serviços básicos em muitas áreas urbanas. Questão 5. Acerca da urbanização e metropolização, julgue o seguinte item. Uma característica notável na urbanização brasileira está no empenho do Estado em estruturar o território ao tentar redirecionar fluxos migratórios. Certo ou errado? A afirmativa está errada. Revisão.
A urbanização brasileira é marcada por diversos desafios, e o redirecionamento dos fluxos migratórios pelo Estado não é uma característica notável. Historicamente, o Estado brasileiro teve dificuldades em lidar com os fluxos migratórios, muitas vezes não implementando políticas eficazes de ordenamento territorial ou de distribuição mais equitativa da população pelo país. Ao contrário, a urbanização no Brasil muitas vezes ocorreu de forma desordenada, com a concentração de pessoas em grandes centros urbanos sem uma infraestrutura adequada para suportar o crescimento populacional. Isso resultou em problemas como favelização, falta de moradia adequada, congestionamentos, poluição e desigualdades socioeconômicas. Questão 6. Em relação à geografia da população, julgue o próximo item. A migração interna no Brasil, a exemplo do deslocamento dos nordestinos para o centro-sul do país, deve-se, principalmente, às calamidades naturais, cujos fenômenos são típicos da região Nordeste. Certo ou errado? A afirmativa está errada. Revisão. Embora as calamidades naturais possam desempenhar um papel ocasional no processo de migração interna no Brasil, não são o principal fator. A migração interna, como o deslocamento dos nordestinos para o centro-sul do país, é influenciada por uma gama mais ampla de fatores, incluindo busca por melhores oportunidades de emprego, condições de vida e acesso a serviços básicos como saúde e educação. As disparidades regionais no desenvolvimento econômico e social, bem como as diferenças na distribuição de recursos e oportunidades, também desempenham um papel significativo na migração interna. Questão 7. Acerca da urbanização e metropolização, julgue o seguinte item. O processo de urbanização no Brasil desenvolveu-se de modo semelhante ao dos países desenvolvidos, quer no que se refere ao crescimento das cidades, quer no que diz respeito à industrialização. Certo ou errado? A afirmativa está errada. Revisão. O processo de urbanização e industrialização no Brasil difere dos países desenvolvidos. Enquanto nesses países foi mais gradual e planejado, no Brasil ocorreu de forma rápida e desordenada, com migração em massa do campo para as cidades e forte intervenção do Estado na industrialização. Isso resultou em problemas como favelização, expansão urbana descontrolada e disparidades regionais significativas. Questão 8. Acerca da urbanização e metropolização, julgue o seguinte item. A metropolização tem intensificado os problemas socioambientais, entre os quais se destacam a periferização dos mais pobres e os impactos diretos e indiretos no meio ambiente. Certo ou errado? A afirmativa está certa. Revisão. A periferização dos mais pobres é uma realidade comum em áreas metropolitanas, onde a falta de infraestrutura adequada, acesso a serviços básicos e empregos de qualidade afeta principalmente os habitantes das áreas mais afastadas do centro urbano. Além disso, o crescimento desordenado das cidades metropolitanas muitas vezes resulta em impactos diretos e indiretos no meio ambiente, como desmatamento, poluição do ar e da água, degradação de ecossistemas naturais e aumento da vulnerabilidade a desastres naturais. Esses problemas socioambientais são desafios significativos que as áreas metropolitanas enfrentam atualmente. Questão 9. Julgue o item a seguir, no que concerne a temáticas relacionadas à economia mundial e do Brasil. O Brasil é considerado um país em desenvolvimento e está socioeconomicamente situado na periferia do capitalismo internacional. Certo ou errado? A afirmativa está certa. Revisão. O Brasil é geralmente classificado como um país em desenvolvimento, com características econômicas, sociais e políticas que o situam na periferia do sistema capitalista internacional. Apesar de possuir uma economia diversificada e recursos naturais abundantes, o país ainda enfrenta desafios significativos, como desigualdade social, pobreza, infraestrutura inadequada e dependência de commodities. Além disso, sua inserção na economia global muitas vezes é marcada por relações desiguais de comércio e dependência de países desenvolvidos. Essa posição na periferia do capitalismo internacional influencia diversos aspectos da vida econômica e social do Brasil. Questão 10. Em relação à geografia da população, julgue o próximo item.
Atualmente constata-se uma redução da participação relativa da cidade de São Paulo na produção industrial brasileira devido à diminuição da atividade metropolitana em relação à expansão de indústrias para o interior, permanecendo ainda com o estado de São Paulo a primazia da produção industrial do país. Certo ou errado? A afirmativa está certa. Revisão. Nos últimos anos, tem-se observado uma redução na participação relativa da cidade de São Paulo na produção industrial brasileira. Isso se deve, em parte, à diminuição da atividade industrial na área metropolitana de São Paulo em comparação com a expansão de indústrias para o interior do estado e outras regiões do país. Apesar disso, o estado de São Paulo ainda mantém a primazia na produção industrial do Brasil, sendo o principal polo industrial do país. Clique em um dos vídeos para fazer mais questões ou acesse nossas playlists exclusivas. Obrigado, fique com Deus!